Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Siga para o Alvo. Aqui contamos histórias reais de quem empreende e decidiu não desistir. E hoje eu trago um convidado muito especial. Ele que é engenheiro civil há mais de 12 anos e é fundador da LFO Engenharia. Seja muito bem-vindo, Leandro. Oi, Tamara, muito obrigado pelo convite. Quando eu recebi, fiquei muito feliz. Falei para um monte de gente, porque assim, é uma experiência nova para mim, né? E acredito que vai dar bom. Com Vai dar bom. Tô certeza. animado aí pra gente fazer esse bate-papo e compartilhar para as pessoas, né? Que bom, Leandro, eu que agradeço o tempo, a Aham. disponibilidade, agradeço por aceitar nosso convite e bora então conversar, né? Vamos. O nosso tema de hoje é: engenharia não é só construção, é decisão, responsabilidade e impacto. Sim. Mas antes de aprofundarmos nesse tema, todo mundo com certeza que está assistindo quer Uhum. conhecer quem que é o Leandro lá no começo, antes da engenharia. Eu me lembro muito da minha infância, né? Eu era uma criança muito arteira. Enfim, eu era da época que eu fui criado na rua praticamente, né? Lógico, não jogado, né? Minha mãe bancária, meu pai autônomo. Então, Você nasceu aqui em São Paulo mesmo? foi São Paulo, tá? Aí que eu fazia, né? Quando eu era pequeno, né? Enfim, jogava muita bola na rua. Você já pensava assim, quando ali na infância, na possibilidade de ser um engenheiro? Assim, por Não, exemplo, ali você fazia algumas coisas já nesse sentido, já gostava de construir alguma coisa? sim. Como que era o seu perfil quando você era mais jovem? Eu era muito curioso, né? Eu tanto arrumava as coisas ou quebrava. Às vezes tinha uma cadeira, O quebrava. às vezes tinha uma cadeira um pouco torta, aí eu tentava colocar com 13 anos de idade, 11 anos de idade, ia lá, tentava arrumar essa cadeira, que estava meio torta. Computador, então, aquela, aqueles hardware, né? Eu tentava arrumar, né? Acabava quebrando ou arrumando. Então, então é isso. Enfim, Você era uma criança assim, você era assim curioso? Você tinha um perfil mais curioso? Você era mais quietinho? Como que você era nessa época? Pensando no seu perfil, assim. eu era muito curioso, né? Eu, enfim, aprontava muito, brigava na rua às vezes, né? Então acho que eu fui uma criança que deu muito trabalho para os meus pais no comecinho ali, né? E aí trabalhei cedo, né? Comecei a trabalhar com é, mais ou menos uns 15 anos, né, de idade, porque meu irmão, ele começou a trabalhar mais cedo ainda, com 12. Então, aí comecei a trabalhar e não parei mais, né? Nessa época que você iniciou ali, começou a trabalhar com 15 anos, o que que você fazia nessa época? Você iniciou em que área? É, eu, é, eu
trabalhei em telemarketing, né? Era cobrador. Hum, Era muito bom, né? Porque, tipo assim, nos primeiros meses eu já tive bastante resultado na parte de telemarketing. Fui office boy, trabalhei no centro, conheço muito bem o centro lá, né? Inclusive, hoje tá meio que muitas coisas fechadas, né? Eu até fiquei meio assim quando eu fui lá recente. Trabalhei como office boy, depois eu trabalhei, comecei a faculdade um pouco cedo, né? E já ingressei na área. então assim, a sua primeira escolha ali, na sua formação, foi a questão da engenharia. Sim, eu fiquei um pouco indeciso em fazer administração ou engenharia, né? E aí o meu pai, ele teve depósito de materiais de construção, né? E me deu esse incentivo, olha, entre administração, faz engenharia, né? Que é algo que já tinha facilidade com exatas, né? Eu sabia que eu ia para algum ramo de exatas. Ah, então você já tinha essa facilidade, né? Com Sim, números. sim, desde a adolescência eu já tinha. Apesar de ter reprovado um ano, né, na escola, tá? Fui muito julgado nessa época, quando eu reprovei. E, enfim, decidi não perder mais tempo por, por causa desse um ano, né, que eu perdi na escola. E já ingressei na faculdade. Perfeito. Então ali você escolheu a engenharia, mas digamos que você começou a trabalhar nessa Uhum. área em específico, depois de se formar, ou ali você já começou a fazer algum estágio durante a faculdade? Como foi assim o seu início nesse universo de obras, de construção? Quando eu comecei a faculdade, na área de faculdade de engenharia civil, eu eu arrumei estágio bem cedo, né? Acho que o primeiro semestre, como estava em expansão naquela época a nossa área, se não me engano foi 2011, né? Então eu já consegui o primeiro estágio ali. Aí, a partir do primeiro estágio, aí eu fui moldando, né, a forma de pensar. Eu acho que esses 5 anos de faculdade molda bastante a gente, né? Então, comecei a trabalhar cedo, iniciei a faculdade e então digamos assim, o mundão assim foi me moldando, né, o Sim. Leandro de hoje. E comecei a fazer um estágio, é, o meu primeiro estágio, aí não parei mais, né? Fiz o segundo, o terceiro, aí fui para assistente de engenharia numa construtora e a- lá dentro da construtora já começou essa visão de empreendedorismo, porque entregava muito apartamento. E o pessoal pedia alguém para reformar o apartamento. E eu me candidatava para reformar. Legal. Então, eu acho que eu comecei a ter uma visão de empreendedor naquela época mesmo, lá em 2013. Ainda quando você estava fazendo estágio, você já conseguiu ter ali essa visão voltada para o empreendedorismo. Sim, correto. Legal, legal. E aí, assim, a gente sabe que o universo de engenharia ele é muito vasto, né? Sim. Então, como que foi, assim, o seu primeiro contato nesse universo? Você começou ali já com qual tipo de, digamos, categoria de serviços ali? Focado mais na parte civil mesmo ali? Teve algum ponto que chamava mais sua atenção nessa época? Então, durante os estágios, eu fiz diversos estágios, tanto na parte de orçamentos, de planejamento, de execução, gerenciamento de obras, então incorporação. Então foi muito, muito rico para mim, né? Então eu tive diversos olhares assim, diversos segmentos assim da construção. Perfeito. E tudo que agregou durante esse estágio, eu trouxe para a empresa, né? Enfim, a gente se baseia em superiores, né, que a gente vai tendo durante nossa carreira, nos melhores, né? Sempre a Sim. gente tem aquele supervisor que enfim, ruim, né? Que a gente, né, julga na Uhum. época, né?
e tem os bons. Então, eu sempre gosto de me basear no que eu entendo que é de melhor, né? Sim, Então, isso me ajudou bastante na empresa, na LFO. perfeito. Legal. E assim, você falou que o seu pai, ele é um empreendedor, né? Sim, ele é. Então, na sua família, assim, você vem de uma família que o seu pai já era ali a sua inspiração nesse sentido para você poder abrir o seu próprio negócio, né? Sim, Ele que foi seu maior incentivo, a foi, maior influência nesse foi. aspecto. Tem mais pessoas da sua família também que empreendem? Ou isso é uma coisa assim de vocês ali? Hoje, os dois irmãos, sou eu mais dois irmãos, né? Os dois irmãos empreendem. Eu Hum, comecei, né? Então, quando eu comecei, nenhum dos dois empreendiam, né? Apenas o meu pai. ah, tá. Então, minha mãe, bancária, né? Super conservadora. E meu pai, super vendedor. Vende tudo que você imagina. Sério? Ele já tem esse perfil mais de Super, 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 relacionamento? super, super, super. Então, ele vende qualquer coisa que colocar na mão dele, ele vende, né? Então, Legal. ele me incentivou bastante a seguir, né, com a empresa, né? Porque 12 anos de empresa, mais ou menos 12, não é fácil, Sim, não é né? fácil. São muitos desafios, né? Então, no começo é bem, bem complicado. Então, ele sempre, sempre me incentivou bastante. Que legal. E assim, você lembra de uma primeira obra, ainda no estágio, que Uhum. tenha marcado sua vida? Então, com certeza. É, a primeira obra que eu entreguei, é, o que marcou mais, assim, foi as pessoas felizes, né? Quando a gente entrega uma obra, a gente tem a assembleia de condomínio, né? O pessoal tudo recebe. Aí eu participei da assembleia, muita família me agradecendo. Porque é muito importante, né? A parte da entrega, né? Às vezes a família está esperando anos para receber aquele apartamento, né? Então foi muito gratificante mesmo. Então essa daí, a primeira que eu entreguei do começo ao final, foi marcante mesmo. E foi mais nesse estilo residencial, então, né? Foi. Na época de estágio, eu experimentei vários segmentos, né? Então, os últimos estágios que eu fiquei mais tempo foi em predial, residencial. Tá. E nesse início, assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Ainda pensando no início mesmo ali, essa questão dos estágios, teve algum desafio que também marcou sua vida nesse comecinho? É, porque estágio em obra é bem puxado, né? Tipo, a gente trabalha às 7 até virada assim da noite, né? Então, nessa época, eu chegava na faculdade cheio de concreto, todo sujo de concreto, né? Então, era todo dia assim, todo dia bem puxado mesmo, né? O estágio era bem, bem puxado. Então, o, foi isso que marcou, essa foi a maior dificuldade, porque até pegar esse ritmo, né, do dia a dia, Esse ritmo puxado de obra, né? Foi é, assim um desafio muito grande para você, ainda mais estudando e trabalhando. e trabalhando ali, né? Sim, sim, sim. Perfeito. E assim, a gente é uma família, né, simples, né, e pagando a faculdade, né, estudando, Sim. trabalhando, pagando a faculdade. Então, super feliz, super motivado naquela época, né, eu queria mais, aprender mais. Sempre tive o perfil de chegar cedo no compromisso, né, nos trabalhos. Eu sempre chegava um pouquinho antes do horário. Chegava, era 7, tava um pouquinho antes, né? Pra fazer ficar tranquilo. Aí 7 horas eu já começava a trabalhar. Então sempre tive esse perfil de chegar cedo, de aprender, mega motivado, sempre quis mais, 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 mais. Então isso me ajudou bastante assim no meu trajeto, né? O aprendizado que eu tive nos estágios. Perfeito. E aí vamos pensar então assim no nascimento da LFO. Certo.
Então, como que foi esse início? Você falou ali que então você fez os estágios, você começou a se identificar ali com a engenharia, começou a conhecer esse universo e teve ali um momento que você falou, não, eu quero empreender, né? Uhum. E aí, como que nasceu a LFO nesse contexto? Olha, foi muito assim, eu acredito que a maioria das histórias acho que nasce com uma dificuldade, né? É, eu acredito que seja assim, porque a minha foi. É, quando eu terminei como encerrou uma das obras, né? Eu acabei saindo de uma das obras. Não estava numa época boa de construção, porque construção é uma cenose, né? Tem época que tá bombando, tem época que não está bombando. Então, acho que foi, se eu não me engano, em 2015, governo da Dilma, depois da Copa. Então, Era um ano com uma crise muito grande, né? 2015. foi um ano com uma crise muito grande. E, e aí teve a oportunidade, através do meu irmão, né, de fazer manutenção no banco, Hum, né? E mão na massa. Aí eu tava finalizando a faculdade, né, me formando, e comecei a desbravar esse mercado de manutenção. Então, comecei com meu pai, né? É, e simplesmente não sabia cobrar, enfim, só chegava lá para. Não sabia nem trocar uma lâmpada. Eu falei, caraca, meu, a faculdade ensina a ser mais gerenciador, né? Mas na prática é totalmente diferente. Então, era mão na massa. A gente ia nas agências, via a necessidade do que precisava de manutenção nas agências, passava um preço, um recibinho, né? Ó, o preço é esse, recibinho, pode fazer. tá. Então, eu não sabia precificar nada, descobri na prática, né, que não sabia Foi na precificar. prática que você acabou aprendendo esses pontos? Foi. E muitas vezes eu saía do local e, pô, e a minha gasolina? Por que eu não cobrei a gasolina? Às vezes parece ser óbvio, né, para algumas pessoas, mas na prática, assim, é diferente, né? A gente ainda mais fazendo a mão na massa, pô, às vezes o ajudante não ia trabalhar, né? E 100% a mão na massa, 100%. Aí, nesse momento que você foi fazer ali, você comentou a manutenção em um banco, né? Uhum. E aí foi um momento, foi mais ou menos em que ano, assim, que você pensou, ah, eu vou tentar ter a minha própria empresa. Quando que foi que surgiu essa questão? Então, aí lá no banco eu ficava meio que. Comecei a ficar conhecido pelos gerentes, né? Todo mundo me recomendava e era totalmente de forma informal. Fazia um recibo, mandava meus dados bancários e recebia o valor. E aí eu comecei a querer mais, né? Querer mais, pô, quero mais, porque tem mercado aqui. E comecei a buscar a questão de marketing, né? Descobri meio que é meu marketing. Aí eu disparei meu marketing, muita gente chamando. Falei, nossa senhora, como eu vou atender agora essa galera, né? Sério, assim, já com essa ação do e-mail marketing que você começou a Foi. desenvolver, mas aí já para sua empresa, Sim, pensando na sua empresa. Então você iniciou ali a sua empresa e aí você começou a fazer algumas ações para poder trazer cliente para você. sim. E aí, através do e-mail marketing, você já começou a ter um movimento de pessoas interessadas? Foi a Sim, primeira sim. coisa que você fez para tentar atrair cliente, essa parte de Não, e-mail não foi, marketing? não foi. Primeiro, tem o famoso cartão de visita, né? Antes do cartão de Sim, visita era o mais conhecido, essencial, o né? essencial. Precisar. Aí o que eu fiz? Eu fiz vários cartões de visitas, 1.000 cartões de visitas, e fui porta a porta entregar. Ah, porta a porta mesmo. Aí eu falei, nossa, eu entreguei 20 cartões de visitas em um dia inteiro. Nossa. Então aí muitas vezes eu passava para entregar esse cartão de visita, o tomador de decisão, que era o gerente dos bancos, focado 100% em banco, não recebia, né? Ah, Não estava lá, estava ocupado. Aí eu falei, não vou fazer mais isso. Aí fiz mala direta, aí foi por e-mail. aí
Fiz de forma física também, né? Depois do e-mail, depois eu fiz de forma física também. E não tive nenhum retorno na direta. Falei, nossa, tem coisa errada aqui. E explorei muito o Sebrae. Acho que o Sebrae ajudou bastante também, né? Hum, Fui diversas vezes no Sebrae, buscar conhecimento, porque a gente é técnico, né? A gente é formado para ser um técnico, não um vendedor. Então, acho que essa transição assim demorou um tempo, né? E me custou bastante. você acha que foi assim um desafio grande para você começar, por exemplo, porque foi o que você falou, você tem a técnica, você tem o conhecimento ali na Sim, área. Você acha que foi um desafio grande você começar a vender, oferecer o seu serviço? Foi um desafio assim um dos maiores que você diria ou não? foi esse e gestão, né? Acho que vendas e gestão de pessoas, né? Acho que foi o maior desafio, né? Acho que o maior mesmo foi vendas, né? Mas venda eu conseguia ainda prospectar, fazer algumas coisas. Aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai enxergando mais desafios ainda, Sim, né? sim. Porque aí você vende, mas você tem que gerir mais pessoas, né? Novos desafios surgem, né? Então, pessoas e processos, né? A gente tem que ter processos bem definidos e pessoas qualificadas para executar, né? Aquelas atividades, né? E aí, então, você falou, né, que então aí você começou a fazer essas ações de marketing e começou a não ter, assim, começou a ter muita demanda. Você falou, opa, o que que eu vou fazer agora? Uhum. E aí foi aí que você percebeu que, né, o negócio ia começar a caminhar e aí a LFO já estava acontecendo. Então, aí você Sim, começou ali a fechar com alguns clientes. Como que foi esse momento para você? Que você viu que deu certo, você falou, opa, comecei aqui a ter alguns clientes, algumas demandas e agora? Como que foi para você sim, isso? sim. Agora preciso de mais pessoas, né? Porque antes eu era literalmente mão na massa mesmo. Literalmente mão na massa. Aí fiquei mais ou menos um ano, né, com essas atividades, né? Ou seja, orçando, executando, entendendo de pertinho como que o cliente reagia, né? E aí comecei a pegar obras maiores, né? Reforma maiores, né? Farmácias, escritórios, né? Então aí eu precisei de mais pessoas. Então, até eu ia até te perguntar isso, né, em relação a digamos, transição, porque você veio do Aham. residencial e aí ali na sua empresa, inicialmente, você atendia ali ainda residencial e mudou para o corporativo. Como que foi isso? Ou já iniciou nessa pegada mais corporativo mesmo? É, eu, é, Nos estágios foi 100% residencial, né? A maior parte foi residencial. Agora, durante a empresa, a LFO Engenharia, é, efetivo 100% Leandro lá, foi 100% corporativo. Mas eu mudei muito, muito, fugi um pouco o foco, atendi residencial, né, comercial, atendi diversos segmentos, né? Até chegar no foco principal hoje, que é 100% corporativo, 100% empresas. Foi experimentando também, digamos assim. E aí você teve assim alguma obra aí pensando LFO? Aham. Uma obra que tenha te marcado ali, que você entrou para executar, você ajudou o cliente em algum sentido, em algum contexto que ele precisava, às vezes algo urgente, algo que você conseguiu reduzir tempo. Tem algo que acabou marcando para você nesse começo? Nesse começo de empresa, sim, teve bastante. Você diz uma obra específica ou. Não, uma obra que tenha te marcado, uma obra que te marcou. Aham. Seja nesse começo, ou seja também até hoje, ali nos projetos que vocês desenvolvem, Uhum. uma obra que tenha marcado, pensando na LFO, na história da LFO. Ah, sim. Bom, como eu te falei, eu fiz um monte de coisa, né? Um monte de segmentos. Atendi Sim, residencial, corporativo. O que vem a lembrança agora, o que mais me marcou foi uma construção de uma família, que né? é mais o Que residencial. foi no residencial, isso que foi o que mais marcou.
porque é muito gratificante você entregar uma casa para uma família que quer construir, ter filhos, né? Sonha com aquilo. É mega gratificante, né? Mas o corporativo também tem os seus lados positivos, né? Igual, por exemplo, a gente entregou uma sala de monitoramento recente, né? Então, esse ambiente que a gente entrega transforma o dia a dia das pessoas lá, né? As pessoas ficam mais produtivas, né? As pessoas ficam mais felizes, né? Com o dia a dia delas lá. E colabora com o projeto que eles estão fazendo, valoriza a marca, né? Nossa transformação da empresa. Sim. Tem até um projeto que vocês fizeram que é voltado para acessibilidade, né? Que é Sim, interessante, tem até sim, nas sim. redes lá de vocês, né? Sim, isso também impactou bastante porque eu digo, não é um projeto, né? É uma inclusão social, né? Já fez diversas obras de acessibilidade, a gente já fez também diversos laudos também de acessibilidade. Então, são empresas que pensam assim em todos, né? E a gente abraça a causa e enfatiza isso, mostra isso, né? Escancara isso, porque o espaço é de todos, né? Sim. E assim, só para o pessoal entender um pouquinho melhor, quais são os segmentos que vocês vêm atendendo, pensando no corporativo? Porque é muito vasto, né? O Uhum, corporativo a gente tem lá projetos industriais, projetos que são mais complexos por vezes, tem ali varejo. Então, qual que é assim um segmento, talvez um segmento ou vários, uhum. quais que vocês atendem, assim, perfis de segmentos de empresas? O nosso foco é execução de obras para empresas, né? Tanto varejo, farmácias, lojas, supermercados, Igrejas também, né? Vocês igrejas, atendem. escritórios, né? Então, empresas de grandes empresas, né? De porte grande, né? Então, esse é o nosso nicho, né? Eu não tenho uma farmácia assim específica, né? Mas bem É abrangente mesmo. vasto, É bem né? vasto, mas nossa parte é gerenciamento e execução de obras. Fazemos alguns laudos? Sim. Fazemos projetos? Sim. Fazemos, mas bem esporádico, né? Nosso forte mesmo é execução. Então, fala um pouquinho assim pra gente os serviços da LFO. Quais são os serviços que vocês fazem? Sim. A gente faz desde o gerenciamento, né, técnico, né? Tem um gestor pelaquela obra, né? E múltiplos serviços, né? Tanto desde a fundação até o acabamento final. Então, a gente Perfeito. faz multi-serviço. A gente tem uma equipe multidisciplinar para executar essas atividades. Vocês fazem ali parte de reformas, né? De escritórios também, né? Sim, a gente faz. Eu falo assim, a gente transforma o ambiente, né? Transforma o Ambientes. ambiente, valoriza a marca dessa empresa, né? De fato, a gente traz o resultado, né? A gente pensa no resultado da empresa, né? Que No nos quanto contrata. isso vai impactar Sim, ali, né? No ambiente. não é uma simples reforma, mas é uma transformação mesmo, né? Eu até vi uma postagem que você fez, que foi acho que de um painel elétrico. Foi, 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 né? esse painel elétrico a gente fez na igreja, né? Ah, Lá não legal. sei se pode falar o nome da igreja aqui. Não, não pode manter confidencial. Então a gente fez uma sala para eles, né? De Libras, né? Uma sala de Ah, que Libras legal. lá para eles estar utilizando. Tá lá até, tá show. Eles usam 2 salas de Libras, né? Aham. Então, E aí foi o isso que a gente painel fez. elétrico entrou nesse contexto ali dentro dessa sala. Sim, correto. Legal. Então, assim, são diversas áreas também que vocês de fato conseguem ajudar ali, pensando nesse contexto do, né, universo da engenharia, né? Uhum, sim, Legal. Bom, então você falou que vocês atendem desde demandas menores, demandas grandes sim. também, né? Projetos grandes.
E o que que você vê, Leandro, que mudou a sua visão de negócio ali desde o início da LFO até hoje? É que eu vejo que mudou a minha visão. É, o que foi algo decisivo para mim, para ter o foco. Eu acho que o foco foi primordial, né, para a gente obter mais resultados. Então, como eu estava fazendo, fiz vários segmentos diferentes, né, durante a LFO, a engenharia, às vezes perdi um pouco o foco, né, do seu nicho, né? Então, eu aprendi na prática que a gente precisa ter um foco, 100% foco e buscar, e insistir nisso, persistir nisso, né? Que o resultado vem, né? Então, eu acho que eu comecei lá na manutenção de bancos, né? Fui para reformas corporativas, de empresas, né? Aí migrei para residencial, fiz apartamento, construí casas, construí e vendi casa, né? Então, foi perdendo um pouco o foco, né? Então, o que mudou, assim, virou a chave, foi persistir num público específico lá, que são empresas, né? É que a gente consegue ser mais especialista nisso e que aquela visão de empreendedor nunca não para, né? A gente quer Sim, ver oportunidade em tudo, né? A gente vê um podcast desse assim, pô, quero fazer mais, quero fazer mais, quero ver como vai ser, conhecer mais pessoas, né? Então a gente que é empreendedor, a gente precisa definir um foco. tem um foco. Então quando a gente persiste nisso, né? Tem esse plano A e que segue no plano A, o resultado vem. É muito aquilo do foco atribuído ali à sua disciplina também de Sim, seguir naquele foco, né? sim, Porque se correto. também não tem aquela consistência, você não chega onde você quer chegar, né? Com certeza, tem que persistir muito, tem que ter muita persistência. E olhando assim para sua trajetória de empresa, o Uhum. que você se orgulha mais? Que você olha e você fala, poxa, que bom que eu tô nesse caminho. Esse é o caminho da minha vida e eu tenho muito orgulho disso. O que eu me orgulho mais é, são as transformações que a gente faz, né? Que impacta bastante as empresas de forma positiva. E a história, né? Porque quando a gente olha um pouquinho para trás, né? Vê todas as dificuldades, né, que a gente teve no percurso e, e vê que a gente amadurece pessoalmente, né? Profissionalmente também amadurece bastante, né? Vê, pô, nossa, tive vários momentos que eu poderia ter desistido, Então, eu até perguntar sobre isso. Em algum momento você pensou em desistir? vários, porque imagina, tem é, minha mãe é conservadora, né? Meu pai é vendedor, né? Então eu ficava naquele meio termo. E agora? Né? Eu vou desbravar ou eu vou arrumar um emprego e ficar lá, né, empregado. Então, eu fiquei um pouco meio nesse. No início, eu fiquei um pouco Com nesse esse meio, receio, né? nesse Assim, receio de o avançar. que que eu escolho, né? Sim, Será que eu sim, escolho mais segurança ou será que eu escolho um caminho que pode me levar para um lugar maior? sim, sim. Ainda mais no início, né? Porque imagina, né? Você tá formada, né? Pô, você é engenheira civil, estudou 5 anos. Você no início lá, mão na massa, se suja, né? Teve vários momentos que eu cheguei em casa todo sujo. É, enfim, pessoas que não estão lá contigo falavam, pô, Leandro, você é engenheiro. Por que você está aqui impermeabilizando um telhado? Né? Então, eu recebi muito feedback como esse, assim. Aí, na prática, por exemplo, lembrei de um que aconteceu comigo, né? Teve uma situação que o meu ajudante não foi, eu fui sozinho, né? Impermeabilizei um telhado. E usa um produto, né, que ele gruda na pele. Nossa, Sem muita prática, né? Só com a teoria. Aí eu não me protegi, né? Então, fiquei com o produto na minha pele toda. Aí quando eu voltei
pra casa, né? Todo sujo. Aí não sai da pele. Fui Meu tomar, Deus! eu fui tomar banho e aquilo não saía. E dificuldades, né? Tanto financeira e pensando naquilo, né? Pô, me formei, tô passando por isso, Sim. né? Com todo respeito, com quem, assim, eu admiro muito. Pedreiro hoje aqui em São Paulo, bom, tá rico. Tá rico, tá em extinção, né? Pedreiro, né? Então, eu admiro muito os profissionais, assim, eu tenho um maior respeito, né? Pelas pessoas que estão lá na prática, né? Ralando. E nesse momento aí que eu passei, né? Poxa, meu, e agora? Aí você pensou, será que esse é meu caminho? Será que esse é o meu caminho? Aí eu tive duas opções. Ou eu sigo o caminho, digamos, mais fácil, né? Ah, eu vou trabalhar numa empresa, né? Ser um CLT, né? E, e seguir minha vida normal, né? Carteira assinada, etc. Ou vou desbravar, né? Nesse universo da engenharia, que é muita coisa, né? Essa parte de engenharia. E eu acho que foi depois que aconteceu isso, né? Eu falei, poxa, eu vou provar para todo mundo que eu vou conseguir. E aí você falou, não, vou nessa e seguiu em frente. Seguir em frente. Provei, né? Provei. A gente só consegue provar as coisas na prática, né? Quando mostra, né? Sim, Não adianta a sim. gente falar, é, enfim, não adianta. Então, o momento que eu provei para todos foi quando eu comprei minha casa. Eu comprei minha casa à vista. Falei, Que olha, bom. pessoal, é isso. Consegui. Consegui. É, porque assim, nesse caminho, né, do empreender, existem muitas pessoas que duvidam, né? Então a gente Muitas. começa ali, é lógico que a gente, né, assim, a gente não tem que provar nada pra ninguém. Mas ao mesmo tempo, às vezes dá uma satisfação, né? A gente fala, pô, consegui. A pessoa achou que Sim, eu não ia conseguir, eu consegui. sim, sim, Então, e a gente sabe que a jornada não é fácil, né? sim. Eu mesma, assim, quando comecei a empreender, tiveram pessoas que falaram: não, você tá maluca, tá doida, né? Não tem nada a ver. Tenta uma Não, coisa mais segura, né? Mas é aquilo, se a gente se mantém no seguro, a gente não alcança resultados grandiosos, né? A gente tem sim, que sair dessa zona de conforto para poder alcançar o além, né? sim, sim. E aí foi meio que isso que você fez, né? Eu digo assim, pô, vou provar. Eu acho que o provar, assim, claro, a gente tem o nosso potencial, né? A gente acredita na gente. Claro, não vou ficar mostrando, olha, eu consegui isso, consegui Sim, aquilo, sim. mas é, Acho que o mais foi importante é bom. você provar pra você, né? Você falar Isso, assim, não, eu pra mim consegui. mesmo, Pra sim. você mesmo, né? Então, você se sente o super-homem, né? Qualquer contrato que eu fecho, eu falei, nossa, É uma é satisfação, muito né? gratificante, é muito gratificante. Porque é uma caminhada, né? Né? É, são várias atividades que você faz ali para você conseguir aquilo, né? E assim, pensando em valores agora da sua empresa, quais valores você faz questão que a LFO mantenha? Os valores. Bom, pessoas, né? A gente sempre. Porque assim, tudo é formado por pessoas, né? Então, a gente tem que valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, né? A pessoa que trabalha com a gente. E as pessoas que estão lá, nosso cliente também, né? Então, sempre a gente partir por esse lado humano, né? Por mais que tenha seus imprevistos de obras, né? Então, algumas decisões a gente tem que pensar em pessoas, né? Então, valorizar o próximo, ter educação, Transparência, transparência, né? né? Respeito ali pelo cliente, Respeito, né? Que eu vejo que você educação, tem muito isso, assim, com o seu cliente, né? sim, ter educação, né? Saber sempre entrar no lugar,
conhecer quem é o cliente, né? Também que é importante, porque tem cliente que às vezes o cliente tem um perfil mais dinâmico, um perfil mais tranquilo. Então, acho que pessoas é o principal valor, né? E de valor também é respeitar os processos, né? A cultura, importante, né? A cultura da empresa, a gente trabalhar naquela harmonia, né? O ambiente de trabalho tem que estar bacana, né? Acho que é isso de valores, né? Perfeito. Basicamente. Muito bom. E aí, assim, vamos partir para um bloco mais técnico, tá? Certo. Então, agora a gente vai trazer alguns pontos ali pensando na engenharia na prática, tá? Uhum. É, existe muita diferença entre uma obra bonita e uma obra realmente bem executada, ao seu ver? Uma obra bonita e uma obra bem executada. Depende da visão da pessoa, né? Existe, sim, né? Porque uma obra bonita, existe um trabalho de arquitetura por trás disso, né? O arquiteto faz um trabalho pensando Essa no parte cliente final, visual, nessa parte né, assim, do visual. ambiente. E para ser bonito tem que ser bem executada, né? Então, às vezes executa uma obra, por exemplo, de escola, uma obra meio que padrãozinho. Não é bonito, né? Mas depende muito da visão de cada pessoa, né? Então tem Mas a diferença obra, assim, ela não tem que ser só bonita, né? Ela tem que trazer ali todo um contexto alinhado ao objetivo do cliente, com né, no certeza. caso. Exatamente. Então, para ser bonita, precisa de um desenho, né? Inspirar, enfim, alinhar com o cliente, né? Direitinho. E bem executada, respeitar processos, né? Porque obra são processos. São processos e pessoas, né? Bem gerida, fica bem executada. E o que que você vê assim como sendo os maiores problemas que Uhum. acontecem em uma obra? Que você se depara, assim? Os maiores problemas alinhamento com o cliente, né? Acho que tem que atender a expectativa do cliente, né? Então, tem que ter uma reunião inicial com o cliente. É, outro problema também, processo, né? Então, obra são processos e pessoas, né? Então, se você atender todos os processos de forma efetiva, né? Vai ter sucesso. Agora, se pular qualquer processo ali, acabou. Acho que vai gerar retrabalho, gerar conflito, né? Então, primeiro, para evitar problemas, né? Precisa alinhar a expectativa para o cliente, né? Formalizar isso, né? E na execução você precisa respeitar processos e com as pessoas certas, né? E Ter a mão contratar de certo. obra qualificada também para isso, Exato. né? Ter a mão de obra qualificada. Aí atender prazo, custo, qualidade e segurança. Segurança também, né? Um É, fator muito importante. então a gente trabalha bastante com isso. A gente tem cabeça de engenheiro, né? A gente precisa ter prazo, custo, qualidade, né, execução e segurança. Então são esses quatro pilarzinhos aí. Perfeito. E aí, assim, você acredita que a engenharia ela carrega uma responsabilidade que as pessoas não percebem? Sim, acho que, por exemplo, manutenção, né? Muitas pessoas ainda não dão muito valor para manutenção. Deixa estourar para para corrigir e quando vai corrigir acha muito caro. Então as pessoas não percebem a importância da prevenção, né? Acho que isso é uma cultura aqui, né? É É uma difícil a cultura. gente colocar na cabeça das pessoas que precisa fazer a prevenção, né? Tem que ter algo periódico para ser executado. E quando chega na correção fica mais caro. É igual o carro, né? O carro, você tem as manutenções, né? Tem que fazer um carro, né? Tem a preventiva, trocar o óleo lá, e tem a corretiva. Se não trocar o óleo, você funde o motor. Aí fica mais caro, né? Fica muito caro. Então, as pessoas não enxergam isso, a importância de
De fazer uma manutenção prévia, né? Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo. Tá. E pensando assim em retrofit, né? Vocês fazem muitas obras de Sim, retrofit, né? Você vê assim que é algo que as pessoas acham simples ou que geralmente é mais complexo? Porque a gente está falando aí, por exemplo, da manutenção, né? Que é necessário uhum. fazer, né? Para não ter um problema. O retrofit seria basicamente, é parecido com a manutenção ou não? São coisas diferentes quando você pensa em São, manutenção e retrofit. são. Sim, o retrofit é, enfim, você modifica todo o ambiente, né? Uma reforma. Diferente de manutenção. Manutenção, você conserva o que está lá. Agora, quando você modifica qualquer coisa no ambiente, já é uma reforma. Então, por exemplo, você mudou a característica, trocou uma parede só, mudou de posição essa parede. É caracterizado como uma reforma. Você está transformando o ambiente. O retrofit é isso, né? Você transforma totalmente o ambiente. Aí envolve serviços multidisciplinares. Assim, é complexo. Não é qualquer pessoa que chega lá, quer desbravar, contratar o pedreiro, o ajudante, o gesseiro. É porque você tem que conciliar, né, todas as etapas, né, de execução. Então, não recomendo, viu? Porque você vai ter problema. Certamente vai ter problema, porque gerir todos esses profissionais, né, e entender onde um vai encaixar, qual que é o time de cada atividade, requer uma experiência, um planejamento e um controle de obra, tá? Então, é algo complexo, sim, que precisa contratar um profissional qualificado, um engenheiro, uma empresa de engenharia, para tocar a obra. Porque se não fazer isso, a chance de dar erro é grande. Sim, então o retrofit ele seria uma reforma de tudo, né? Daquele Sim, ambiente completo. A manutenção é algo mais ali específico dentro do ambiente, você vai lá e faz a manutenção naquele ponto isso, é quando específico não altera nada, né? Não, eu não altero dentro do ambiente, não né? modifico nada, só corrijo, né? E vocês já chegaram a revitalizar um espaço antigo? Tipo, algo que estava muito antigo e vocês chegaram e fizeram um retrofit ali naquele ambiente? Sim, sim. É um exemplo do escritório, né? Quando eu peguei nosso escritório, ele só aproveitou a parede. O restante modificou tudo, né? Então, quando faz isso, tem alguns desafios que você encontra por aí, né? Alguma intervenção que não dá para fazer, pode encontrar, né? E tem muitos riscos nesses ambientes assim mais antigos, riscos escondidos ali? Existe, pode ter surpresa, né? Porque você não tem projeto, não tem nada, né? Então, quando você começa a demolir, você pode achar um cano, estourar, né? São muitas variáveis, né, que podem São uma viga, um acontecer. pilar, né? Que esteja por ali, tem que desviar alguma coisa. Então, sem projeto, é difícil, né? A, gen- a gente consegue prever, até consegue prever algumas coisas, mas pode acontecer, né? A gente deixa bem claro, né? Pode acontecer, achar um cano ali, estourar. Perfeito. E aí, pensando aí, vamos mudar um pouco Uhum. a questão da conversa, né? A gente vê que a tecnologia ela vem avançando muito, Sim. né? Você percebe que, nesse sentido da tecnologia, ela já mudou a forma de executar as obras? Você já sente esse impacto no seu negócio, nas suas obras? Sinto. Assim, a mão de obra não, né? É difícil. A mão de obra em si, né? A execução lá é bem difícil, mas veio para ajudar no planejamento e no controle, para ajudar o profissional, o engenheiro, né? É muito prático, está sendo muito prático para a gente utilizar, por exemplo, a IA, né? Então, tudo que a gente precisa de normas, essas coisas, a gente tá usando a IA e a gente usa um sistema de gestão, né? Para controlar nossas obras, onde está tudo já meio que vinculado. O orçamento já vira uma gestão, né? Então a gente tem um sistema.
que a gente utiliza, que é fundamental, a gente não fica sem. Antes era tudo Excel, né? Tudo Excel, Word, PDF. Agora não, agora a gente tem o auxílio de software, né? Para ajudar na gestão, diário de obra, a gente consegue mandar por lá. Então, o cliente é fora do país, né? Ele recebe tudo que está acontecendo lá Legal. por aplicativo, né? Quantas pessoas foram trabalhar, o que fez, se tiver alguma ocorrência de obra, se não teve. Então, veio para ficar, né? Acho que a tendência é dominar tudo, né? Ainda mais esse negócio de IA, nossa. Tem que se preparar para esse futuro, né? Sim, sim, sim. E aí, pensando assim, na LFO, o que que você acha que diferencia vocês de outras empresas do mercado? Olha, é, o, o nosso maior diferencial, que eu vejo assim, é que a gente tem muito comprometimento com o cliente. Outras empresas podem dizer que sim, mas a gente comprova isso na prática, né? Que a gente entende o cliente, né? Para conseguir atender ele de forma mega personalizada. Desde a etapa de enviar um orçamento até a etapa de execução. Então, a gente faz toda a conversa com o cliente, né? E é esse comprometimento, né? E transformar o ambiente. A gente não vem de uma reforma, né? A gente vem de uma transformação, né? Valorizando as pessoas, valorizando a marca e fazendo inaugurações também de lojas, né? Então, a gente ajuda aquela empresa a prosperar, né? Legal. E acho que uma prova disso até são os projetos recorrentes que vocês fazem para os mesmos clientes, né? Eu Sim, falo, gente, porque eu conheço a LFO já foi nosso uhum, cliente, né, na Perspecta. sim, E aí eu tenho ali, eu acompanho, né, os uhum, trabalhos que sim, vocês fazem e sei também, né, dos trabalhos que vocês já fizeram. E eu vejo assim que o Leandro ele tem um compromisso muito grande com os clientes dele. E tem essa recorrência dos projetos. Então, ele consegue ali, sim. em uma obra que ele fecha mais várias obras para o mesmo cliente. Então, isso mostra ali todo o compromisso que eles têm com cada cliente, né, Leandra? Sim, exato. Então, a maioria dos clientes voltam, né? Porque a gente tem um preço competitivo, a gente mostra, escancar nossos diferenciais, né? Nossas transformações já realizadas. Então, a maioria, assim, 99, quase todos voltam, né? A gente tenta entregar um diferencial, manda um vídeo, né? De término de obra, o cliente gosta bastante. Então, é isso. A gente, Até nas páginas, nas redes sociais, que depois você vai deixar os contatos, tem lá alguns vídeos, né, que vocês, dos sim, cases, né, que vocês fazem. sim, Ficam muito legais esses vídeos. Que vocês vão lá, acompanham o antes e o depois, né? O durante sim. também e o depois. Fica muito bacana. E a galera compartilha, né? Compartilha com todo mundo da empresa. A gente foca assim no, digo assim, no, vamos lá, bem na veia do propósito que a gente está lá, né? Projeto de inclusão social, né? Porque muitas pessoas dizem, pô, aqui é mais uma obra, né? Mas não é. Por que o cliente nos contratou? Né? O que que ele está esperando da gente? Então, cada cliente tem um perfil, uma necessidade diferente, né? Um que é um projeto de inclusão social, o outro que é prazo, né? O outro, não, aqui, ô Leandro, eu preciso de prazo começar urgente. Outro, é, às vezes busca preço, mas, enfim, a gente acaba não negociando alguma coisa de preço, a gente busca alternativas para reduzir um pouco o projeto, de repente. Então, cada cliente, assim, a gente trata como único. Acho que é isso que é o nosso grande diferencial, né? Então, tratar cada cliente como único. Perfeito. E aí, Leandro, agora indo para um bloco mais Uhum, assim de maturidade, negócios e visão. sim. O que empreender significa para você? Olha, a gente está no dia a dia, é tão natural a gente resolver múltiplas coisas, né? Então,
empreender, o que significa? Deixa eu pensar aqui. É, pensar nas pessoas, né? Eu acho que quando você empreende e os resultados vêm através das pessoas que estão lá contigo e as pessoas vão sentindo aquele resultado, você consegue que as pessoas cresçam com você, né? Então, você forma assim uma equipe, né, de pessoas assim que se unem Para um e mesmo por o propósito, mesmo né? propósito. Então, empreender assim gerar empregos, né, para as pessoas, né? E transformar vidas, né? Transformar vidas, porque imagina, uma obra tem 15 funcionários, então esses 15 funcionários são 15 famílias, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, a maioria é homem, né? Acho que 90, se bem que a mulher tá ganhando muito espaço, viu? É, Tem mulher pedreira, eletricista, engenheira. engenheira, bastante. As que eu conheço são as melhores. As Que mulher é melhores. detalhista, né, gente? As, sim, bem detalhista. Então, as mulheres que eu conheço que são engenheiras são as melhores, né? Quando eu comparo com outros engenheiros. E então, são donos de lar, né? As pessoas que estão lá trabalhando com a gente, muitas vezes é o chefe do lar, né? Ele é responsável pelo sustento do filho, etc. Então, quanto mais a gente vai crescendo, né? Empreender é isso, né? A gente vai montando um time com o mesmo propósito, com a mesma visão, todo mundo unido com aquele objetivo, as coisas ficam muito gostosas. Fluem, né? Flui bastante, nossa, bastante. E é isso, né? E aí, assim, Leandro, para a gente poder finalizar, o que significa sucesso para você hoje? Sucesso, família. Acho que não tem como a gente faturar muito sem ter pessoas que gostam de você próximo, né? Porque eu acho que eu sou pai, né? Eu tenho um filho de 3 anos. Isso mudou muito, assim, a minha vida, né? Então, dependente da situação dificuldade que a gente estiver passando, então, o sucesso é nossa família unida, né? Pessoas que gostam da gente, a mulher, minha mulher, meu filho, né? Pessoas que te amam, que estão próximas a você, né? Sim, Porque a vida sim. é muito sobre isso, né? A gente serve, né, Uhum. para receber também, de alguma forma, o amor das pessoas, né? Sim, sim. Então, o sucesso para mim a gente estar bem, né, com a nossa Em família, paz, né? em paz, que você com aquela gana, né, com vontade de vencer, vem. E com foco, né? Principalmente foco. Não esqueça, foco. Foco no... o empreendedor, ele pensa, vê oportunidade em tudo, né? Acho que ainda mais quem começar a faturar aqueles primeiros faturamentos bacana, né? Nossa, agora eu quero Sobe a mais. cabeça, Sobe né? muito. Então, vê oportunidade de tudo. Então, você tendo foco, cuidar bem gostar de pessoas, né? E ter processos bem definidos, vai ter sucesso, né? Mas sem a sua base ali firme, não, não, Nada nada acontece, acontece, né? né? Perfeito. Então, Leandro, eu quero te agradecer por Sim, participar do nosso episódio. Foi muito bom ter você aqui eu que conosco. agradeço. E quero te deixar à vontade também para deixar os seus contatos aí para o pessoal. A gente vai deixar aqui na descrição também, mas fica à vontade para se despedir e deixar os seus contatos. Ah, legal. Espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? Foi bem bacana participar aqui, viu, Tamara? A princípio, eu agradeço muito. Eu É que uma, é agradeço. uma experiência nova para mim, tá? Aí ficou um pouco nervoso, né, aqui na hora, né, porque é bem novo. E
Enfim, quem quer construir algo, empresas, né, que busca construir ou reformar, né, com pessoas com mega compromisso, que vai trazer que vocês confiem, né, com confiança, né, para a execução. Fica meus contatos, né? Você pode colocar em algum canto aqui. E muito obrigado. O LinkedIn é Leandro de Oliveira, né? Leandro Fialho de Oliveira, né? Isso, Leandro Fialho de Oliveira, o LinkedIn. O site é lfoengenharia.com.br. Lá tem todos os contatos, né? Quem queira buscar. E os demais contatos a gente vai deixar aqui no descritivo. Sim. Tá bom? Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço. E obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado.